Olá, novamente com você no canal do YouTube Em Síntese e no seu podcast. Vamos hoje tratar de acidente e doença do trabalho. Acidente do trabalho e doença do trabalho e as de trajeto são todas entendidas legalmente como acidente de trabalho ou do trabalho. Quando é um acidente típico, quando é um acidente abrupto, acidental, fratura, amputação, essas que acontecem de repente, inesperadamente, ou como o saudoso Mário Covas disse em uma reunião que participei, se fosse acidente, não seria o que está por aí que dá para prever que vai ocorrer. Então não é bem um acidente. Foi bonita essa inteligência do governador. Bom, acidente típico é aquele abrupto. Doença do trabalho é aquela que vai acontecendo por intoxicação, por esforço repetitivo e vai acumulando dano ou sofrimento e ele constrói uma história natural da doença quando adoece. Então precisa, em muitos casos, um médico avaliar, pedir exames complementares, analisar e então concluir tanto o diagnóstico chamado clínico ou o termo médico nosológico, quanto o diagnóstico etiológico, a etiogenia, a etiologia, o estudo da causa. Os acidentes de trabalho típicos são mais notificados com a chamada CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, exigido pela Lei de Benefícios da Previdência, CLT, mas também notificação exigida pela Código Civil, Código Penal, Código de Vigilância Sanitária ou Vigilância em Saúde, que determina que é de notificação compulsória, afora convenções coletivas do sindicato, muitas vezes prevêem, e o Código de Ética Médica, que obriga todos os médicos, independente de sua inserção profissional, a notificar todos os casos de acidente e doença do trabalho. A primeira obrigação é do médico do trabalho, mas depois vira uma obrigação ou uma permissão geral de todos os médicos e também pode emitir o sindicato, o próprio trabalhador. Nós temos no Brasil milhares de casos. No mundo inteiro tem, mas no Brasil é mais. Aqui, as doenças do trabalho, diferente dos acidentes onde se notifica mais, as doenças do trabalho são muito escondidas, não notificadas e não caracterizadas pelo INSS. Isso é um problema grave de direito individual, de direito coletivo e até grave para a saúde pública. Em um próximo programa, vamos discutir e detalhar isto, porque eu escrevi um artigo, até lido por um ministro do Supremo, quando julgou corretamente a questão do custo de sucumbência, mas vamos tratar isso em outro programa, vamos tratar em outro programa sobre o NETEP, Nexo Técnico Epidemiológico, que é uma lei, também ajudei a escrever o texto final, pelo menos, junto com outros colegas, enfim. A CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, é obrigatória em todos os casos, comprovados ou até de suspeito de evidência que é forte que seja do trabalho, como as Covid. Não precisamos saber com certeza que ocorreu no trabalho, mas se as evidências demonstram que alta probabilidade que ocorreu no trabalho, eu devo notificar. Depois, lá adiante, pode ser descaracterizado ou até um juiz, em última instância, julgar. Então, o primeiro direito é o indivíduo ter saúde, o segundo é não adoecer ou não agravar, e aí, quando ocorre isso, ser devidamente respeitada e cumprida a lei. CAT, que gera no INSS, quando caracterizado, deve ser filtrado, nem todos caracterizados, eventualmente, mas bem mais do que é. Então, aí gera o benefício chamado auxílio doença acidentário, espécie
do código, né, do benefício 91. Quando não é caracterizado, quando é doença chamada comum ou não relacionada ao trabalho, a espécie do benefício se chama 31. Também é auxílio doença, só que é previdenciário. O 91, acidente de trabalho, é auxílio doença acidentário. E tem um outro, vamos tratar num dos próximos programas, que é o auxílio acidente. Não é auxílio doença, é auxílio acidente. É quando o indivíduo fica com uma sequela parcial e permanente, limitação para o trabalho definitiva, com mais esforço, tem que ser realocado, reabilitado, ele tem direito a esse complemento, é uns 50% do salário de benefício, daquilo que ele ganharia ou ganhou quando esteve plenamente afastado do trabalho. É um valor de compensação para limitação parcial e permanente. Aliás, completando, esse direito em casos de acidente chamado de qualquer natureza, um acidente, digamos, típico fora do trabalho, também pode gerar esse auxílio acidente. Os outros benefícios são diversos do INSS, trataremos em próximos programas também, como aposentadoria por invalidez quando é total a incapacidade, a sequela, né? Então há uma série de outros benefícios que, infelizmente, tem que ter garantido a maioria na justiça. É uma atividade que a gente faz e vamos explicar esses processos judiciais. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção e se inscreva no canal, mantenha o acompanhamento no podcast e coloque questões para nós. Obrigado.